Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 24. Assim está escrito: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Esse é o texto que vamos meditar, e dentro desse texto vamos falar sobre 16 designações de quem é o nosso Deus, o Deus a quem servimos. O texto ele traz a nós um relato interessante na época de Abrão, quando Ló já havia se separado de Abrão, estava em Sodoma e Gomorra. Houve lá uma guerra de 4 reis contra 5. Então, aconteceu lá que, nos dias de Anafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então, estes reis, Anafel, Arioque, Quedorlaomer e Tidal, 4 reis, fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Zoar era onde Ló habitava. Então, 4 reis contra 5. Eles tinham servido numa situação de escravidão, e chegou aquele momento que eles disseram: a partir de hoje não mais vamos nos submeter a Quedorlaomer, que era o rei de Elão, era o que dominava. Então houve uma guerra, houve lá uma peleja, e nesta guerra levaram muitos cativos, inclusive Ló e a sua família. E alguém, sabendo disto, foi e falou com Abrão, que estava tendo esta guerra, e Ló foi levado cativo, ele com a família. Tomaram a Ló e toda a sua fazenda. Então, o que Abrão fez? Abrão tinha na sua casa 318 criados. Ele reuniu estes criados de noite, falou com eles o que estava acontecendo, preveniu-os e foram em direção àquela guerra que estava acontecendo. E o que eles fizeram lá? Eles foram para trazer ou resgatar a Ló com a sua família e com os seus pertences. Então ele de noite dividiu os criados e feriu aquelas pessoas que estavam desde Obá à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, também a Ló, seu irmão, sua fazenda, e as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma, quando viu que Abrão tinha feito este trabalho tão importante, veio ter com ele. E o rei de Sodoma pediu as almas. E Abrão disse: não, eu levantei a mão ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Portanto, desde um fio, de uma correia, de um sapato,
não tomarei nada do que é teu, para que não venhas depois a dizer, eu enriqueci a Abrão. E neste interim apareceu também Melquisedeque, que era rei de Salém, e trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele abençoou a Abrão. E disse, bendito Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, nós observamos que assim aconteceu. Esta peleja, Abrão, com a força de Deus, a estratégia de Deus para a sua vida, juntamente com os seus criados, conseguiram resolver esta situação, e vem também este rei de Salém e o rei de Sodoma e falam com Abrão. O Melquisedeque o abençoou. O rei de Sodoma queria as almas em troca de dinheiro. Abrão disse que não. Ele pediu ao Deus do céu, ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Deus atendeu e, portanto, agora nada do que Deus tinha lhe dado ele iria compactuar ou negociar com estranhos. E ele manteve a sua fidelidade. E assim terminou aquela peleja e cada um foi para a sua casa. Mas conforme eu disse, nós vamos encontrar ao longo da Bíblia, não são todas, mas 16 designações de quem é o nosso Deus. Existem muitas outras, mas ficaríamos muito tempo. Então separei 16 designações para que possamos falar de maneira bem prática e objetiva sobre cada uma delas. Então, neste texto que li, nós encontramos aqui duas designações de Deus. Ou seja, ele é o Deus Altíssimo. E como Deus Altíssimo, que Abrão diz, tu és o Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Lembrando que Deus criou os céus e a terra. Então ele é o criador, ele é o possuidor, ele é o proprietário, ele é o que comanda céus e terra. Mas aqui nós encontramos que Abraão o chamou de Deus Altíssimo. Este Deus Altíssimo, nós sabemos que ele é transcendente, ele está muito alto, acima de tudo e de todos. Não há quem se compare a ele, não há quem se chegue próximo a ele, como Deus transcendente. Mas esse Deus, ele também dá-se a conhecer para o seu povo, ele torna-se o Deus imanente, o Deus que se deixa conhecer pelas pessoas, que se mostra através das suas designações, das suas características, das suas ações no meio do povo. Então é desta forma que Deus passou a ser conhecido das pessoas, e isto está registrado no livro sagrado, a Escritura, e até hoje nós, quando lemos a Escritura e observamos tudo quanto nela está escrito, nós vamos descobrindo estas designações de Deus e vamos ficando agradecidos de saber quão maravilhoso, quão altíssimo e poderoso é o Deus a quem nós servimos. Se bem que a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O salmista, quando registrou num dos salmos, ele disse, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então este Deus que merece a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa gratidão, porque nós somos obra das mãos de Deus, criados por Ele, mantidos vivos por Ele, protegidos, alimentados e orientados. Este é o Deus que nos criou, que cuida de cada um de nós. Ele é o nosso Deus.
Mas a Bíblia, nós encontramos, em primeiro lugar aqui, que ele é o Deus Altíssimo. Então ninguém tem como chegar e equiparar-se a Deus, comparar-se a Deus. Quem quis fazer isto e colocar um trono acima do trono de Deus, foi rejeitado, foi lançado fora e tornou-se o adversário, o arqui-inimigo de Deus e do seu povo, chamado a velha serpente e Satanás, que engana e seduz as pessoas para que eles desviem os seus olhos de Deus e passam a olhar nos prazeres e nas ofertas que o adversário oferece, mas com ilusão, com engano e com mentira. Mas aqui, esta primeira designação, nós encontramos aqui Abraão chamando o Deus Altíssimo. Então, esta primeira designação de Deus está aqui em Gênesis 14, 22, dizendo Deus Altíssimo. Se nós seguirmos um pouquinho mais adiante, no capítulo 16 de Gênesis e o versículo 13, nós vamos encontrar uma outra designação. Diz assim: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, tu és o Deus da vista. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Aqui relata quando Agar saiu da casa de Abrão com Ismael e ela foi colocada fora, e quando ela está no meio do caminho, em angústia, em aflição, em choro, Deus se apresenta a ela. E ela o conhece como sendo o Deus da vista, ou seja, o Deus que vê. Então, para Abrão, ele era o Deus Altíssimo. Para Agar, ele se manifestou como o Deus da vista, o Deus que vê, o Deus que se move em favor daqueles que sofrem, que clamam, que choram e que atravessam momentos difíceis na sua caminhada. Então, com Agar, aprendemos que o nosso Deus, ele é o Deus da vista. Esta é a segunda designação de Deus. A primeira, ele é o Deus Altíssimo. A segunda, ele é o Deus da vista. Quando caminhamos um pouco mais à frente, no livro de Êxodo, no capítulo 34 e o versículo de número 6, nós vamos encontrar assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Então veja quantas designações Moisés conseguiu enxergar na operação de Deus, sendo a primeira delas aqui, dizendo que ele é o Deus misericordioso, o Deus da misericórdia, o Deus que exerce misericórdia, o Deus que não executa o juízo de pronto, mas ele abre uma porta de misericórdia para que as pessoas reconheçam a condição em que estão e que eles possam, então, recorrer a Deus e desfrutar da misericórdia, porque Deus é misericordioso. E quem é misericordioso, exerce misericórdia. E a palavra de Deus nos afirma que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Então, nosso Deus, a terceira designação, ele é o Deus misericordioso.
e somos felizes por desfrutar da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Este é o nosso Deus. Ele se mostra também como Deus misericordioso. Seguindo a quarta designação, nós vamos encontrar em Deuteronômio, no capítulo 7, o versículo 21. Deuteronômio 7 e 21. Está escrito assim: não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Então veja esta designação de Deus aqui, mostrando-se para Moisés, falando com o povo de Israel e dizendo o seguinte: não te espantes diante deles. De quem? Dos inimigos, aqueles que vieram contra eles. Porque o Senhor Deus está no meio de ti. Deus está presente. É como eu disse, é o Deus imanente. É o Deus que se faz presente no meio do seu povo e se dá a conhecer. E ele diz aqui que ele é o Deus grande e terrível. Então veja esta quarta designação do nosso Deus. Ele é o Deus grande e terrível. Então não há ninguém além de Deus, mais poderoso do que ele. Ele é o Deus cujo poder pertence a ele. Uma vez disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Foi a declaração do salmista. Mas em quinto lugar, nós vamos agora para Salmo 47 e o verso de número 7. Uma outra designação de Deus que vamos encontrar aqui, neste salmo. Assim está: pois Deus é rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus é rei de toda a terra. Então, Deus reina sobre toda a terra. Deus é soberano sobre a terra. Deus é aquele que comanda sobre tudo e sobre todos. Então, esta quinta designação é que Deus é rei de toda a terra. A terra é do Senhor. Tudo pertence a Ele. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Sobre terra e céu, sobre mar, sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre tudo. Deus é rei de toda a terra. Quando observamos a sexta designação de quem é o nosso Deus, nós vamos para o Salmo 68 e o verso 20. Está declarado o seguinte: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem às saídas da morte. Então, a designação aqui, a sexta designação de quem é o nosso Deus, ele é o Deus da salvação, é o Deus do livramento, é o Deus da libertação, é o Deus da proteção, é o Deus da salvação. Ele é o Deus da salvação. Glória ao nome do Senhor para sempre. Então, este Deus que nós servimos é o Deus da salvação. Esta é a sexta designação. Vamos um pouco mais adiante para o livro do profeta Jonas, no capítulo 4, versículo 2. Vamos ver de que forma Jonas conhecia o Senhor. Jonas tinha conhecimento de Deus.
apesar daquele desencontro dele em desobedecer uma orientação de Deus por temer a violência do povo para o qual Deus o estava enviando, chegou em dado momento, ele revelou o que ele cria a respeito de Deus. Capítulo 4 de Jonas, o versículo 2 está assim: E orou Jonas, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? O que foi que Jonas disse? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia, então ele conhecia, sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha como Jonas conhecia a Deus. Ele conhecia como sendo o Deus piedoso, o Deus misericordioso, o Deus longânimo, o Deus grande em benignidade e que se arrepende do mal. Deus proferiu juízo contra Nínive, mas como eles arrependeram-se, o Senhor então retirou aquele juízo e deu a eles a oportunidade de continuarem vivendo. Uma pena que quase 150 anos depois, na época do profeta Naum, não teve jeito. Nínive foi destruída. Mas tiveram a oportunidade dada pelo Senhor, provando com o seu arrependimento. Então ele é conhecido, a designação de Deus aqui, como Deus piedoso. Esta é a 7ª designação do Deus a quem servimos. Ele é o Deus piedoso, o Deus que usa de piedade para com o seu povo. Deus não é conforme alguém às vezes imagina, que leva tudo a ferro e fogo. Não. Deus chama, Deus promete oportunidade, Deus fala do juízo, mas em havendo arrependimento, o Deus piedoso se manifesta e a misericórdia deste Deus alcança aqueles que se arrependem e dá a eles uma nova oportunidade de seguirem adiante. Assim aconteceu com Nínive. Pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um de nós. O que nós não podemos é abusar da misericórdia e da piedade de Deus para conosco, mas usufruí-la dentro daquilo que Deus nos permitir. A oitava designação de quem é o nosso Deus, nós encontramos no Salmo 29 e o verso 3, onde o salmista deixou registrado assim. Salmo 29 e o verso 3. O salmista Davi diz assim: A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. Então, Davi aqui estava designando o Senhor, nosso Deus, como sendo o Deus da glória. Em um dos salmos ele é chamado o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, ele é o Rei da Glória. E aqui encontramos que Deus é o Deus da glória. Ele é o Deus da glória. A glória pertence a Deus. A glória é inerente de Deus. Esta glória ele não compactua com ninguém. E se nós queremos adorá-lo, devemos também tributar-lhe glória, glorificá-lo, porque ele é glorioso, é o Deus da glória. A 9ª designação nós vamos encontrar na 2ª epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 11. Diz assim:
Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e paz será convosco. Enfatizando aqui, o Deus de amor. Então, esta nona designação de quem é o nosso Deus, ele é o Deus de amor. A própria Escritura diz, Deus não tem amor, Deus é amor. Ter é uma coisa, ser é outra. E Deus é amor. Então ele é o Deus de amor, Deus amoroso, que partilha o seu amor com a humanidade e dá provas deste grande e maravilhoso amor. E a segunda designação neste mesmo versículo é o Deus de paz. Ele é o Deus de amor, ele é o Deus de paz. Conforme Paulo deixou escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. O Deus de paz. Esta é a 10ª designação de quem é o nosso Deus. Ele é o Deus de paz, promotor da paz, que faz a paz, que proclama a paz, que dá paz àqueles que se chegam a Ele. A 11ª designação, nós vamos observar em Romanos, no capítulo 15, o versículo de número 5, que nos diz o seguinte, Romanos 15 e 5. Ora, o Deus de paciência e consolação. Aqui, o Deus de paciência. Vamos pegar essa primeira expressão. O Deus de paciência. Qual é a designação do nosso Deus? A designação, a 11ª designação do nosso Deus, ele é o Deus de paciência. Deus que é paciente conosco. Ele exerce esta paciência. E a 12ª designação do nosso Deus está no capítulo 15 de Romanos, o versículo 13. Diz, ora, o Deus de esperança. Então, no versículo 5, ele é o Deus de paciência. No versículo 13, ele é o Deus de esperança. A esperança que foi colocada em nosso coração. Não é aquela esperança que morre, mas é aquela esperança que se realiza. E o Senhor Jesus é a nossa esperança. Mas aqui, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, o Deus de esperança. Glória a Deus. Portanto, nós podemos também vivermos em esperança diante do Senhor, porque esta é uma designação do nosso Deus. Ele é chamado o Deus de esperança. Em 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 3, está escrito assim. Ora, quer dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Como Deus misericordioso, nós já falamos. Então aqui aproveitamos a segunda designação. O Deus de toda a consolação. É o Deus que nos consola. E quantas vezes nós precisamos da consolação de Deus sobre a nossa vida, devido aos momentos que atravessamos.
Mas este Deus, que é o Deus da consolação, é o Deus de toda consolação, diz aqui no versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que somos consolados de Deus. Então, a designação do nosso Deus, ele é o Deus de toda a consolação. Esta é a 13ª designação. A 14ª, nós encontramos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, e o versículo 10, está escrito assim: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A designação do nosso Deus aqui é o Deus de toda a graça. A graça origina-se em Deus. A graça emana de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E nós a recebemos, a salvação gloriosa de Deus, mediante a manifestação desta graça, porque ele é o Deus de toda graça. Quando ele manifesta a sua graça e nos alcança, é a designação de Deus, se mostrando a nós que ele é o Deus de toda a graça. A 15ª designação, voltamos agora para o profeta Jeremias, no capítulo 10 e o versículo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Nós vamos encontrar aqui duas designações de Deus. A 15ª e a 16ª. A 15ª é: mas o Senhor Deus é a verdade. Deus é a verdade. Toda verdade emana de Deus. Procede de Deus. Então, toda verdade procede de Deus. E a outra designação que nós vemos aqui, ele é o Deus vivo. Não somente é a verdade, mas é também o Deus vivo. Então veja quantas designações interessantes e verdadeiras que são registradas nas Escrituras a respeito de quem é o nosso Deus. Existem muitas outras. Se formos pesquisar aqui, ali, acolá, vamos encontrar outras designações do nosso Deus. Porém, estas 16 que foram listadas, elas são o suficiente para despertar em nós um amor maior para com Deus a quem servimos, uma entrega sem reserva, demonstrar a Ele lealdade, fidelidade, temor, obediência, transparência e sinceridade em saber que este Deus se revela a cada um de nós de várias maneiras, conforme foi notificado ao longo destas referências que foram feitas menção. Começando lá com Abraão, nós observamos até chegarmos aqui 16 designações de quem é o nosso Deus. A primeira designação é em Gênesis 14, 22, ele é o Deus Altíssimo. A segunda designação, em Gênesis 16, 13, ele é o Deus da vista. A terceira, em
Êxodo 34:6, ele é o Deus misericordioso. A quarta, em Deuteronômio 7:21, ele é o Deus grande e terrível. A quinta, o Salmo 47, o verso 7, ele é o rei de toda a terra. A sexta, no Salmo 68, o verso 20, ele é o Deus da salvação. A sétima, em Jonas 4:2, ele é o Deus piedoso. A oitava, no Salmo 29 e o verso 3, ele é o Deus da glória. A nona, em 2 Coríntios 13:11, ele é o Deus de amor. E a décima, na mesma referência, ele é o Deus de paz. A 11ª, em Romanos 15:5, ele é o Deus de paciência. A 12ª, em Romanos 15:13, ele é o Deus de esperança. A 13ª, em 2 Coríntios 1:3, ele é o Deus de toda a consolação. A 14ª, em 1 Pedro 5:10, ele é o Deus de toda a graça. A 15ª e a 16ª, em Jeremias 10:10, 15ª, ele é o Deus, é a verdade. E 16ª, ele é o Deus vivo. Deus a quem servimos, adoramos, glorificamos, exaltamos e bendizemos. Que isto fique gravado no nosso coração e sabermos que todas essas designações de Deus, elas se manifestam favoráveis à nossa vida, quando no nosso coração houver temor, sinceridade e dependência de Deus, para servi-lo com alegria, com gratidão, com fé e com perseverança, indo conforme a Escritura orienta, até o fim, sem desistir, sem recuar, sem olhar para trás, mas sempre caminhando adiante para a presença maravilhosa do Senhor nosso Deus. Seguindo assim, chegaremos finalmente ao lugar que Deus preparou para nos receber e com ele desfrutarmos da eternidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.